O que é a crise da autoridade atualmente e no que alavanca isso a igreja, a família e o Estado? Hoje, nos tempos modernos, está acontecendo uma crise de autoridade. O que significa isso? Primeiro, a gente precisa definir o que é crise e o que é autoridade. Autoridade vem de autor e crise de uma certa descontinuidade, um rompimento. E sabendo disso, a gente tem que entender em que aspecto há a crise, em que local há essa crise, tanto na igreja, quanto no Estado e tanto na família. E por que esses três locais, esses aspectos? Porque há uma certa hierarquia, a igreja, o Estado e a família, certo? E quando há crise em um desses âmbitos, afeta também os outros âmbitos, de forma que essa crise vai se espalhando. Então, se há uma crise na igreja, também há uma crise na família, consequentemente. E também há uma crise no Estado, que afeta a igreja e a família. Então, veja bem, a partir de um determinado momento, houve essa crise na igreja, por quê? Porque houve uma certa dúvida da autoridade. No entanto, ela nunca deixou de ser quem ela é, certo? Mesmo tendo essa crise atual, entendem? Que ela permanece sendo a mesma igreja, mas há uma crise na autoridade. Como, por exemplo, nós vemos hoje na família. Há uma crise na autoridade porque não há mais a identificação do que é o pai e do que é a mãe, consequentemente a finalidade do pai, a finalidade da mãe, e isso traz uma certa crise da autoridade, porque não se sabe mais quem é a cabeça e quem é o corpo da casa. Consequentemente, a igreja, que é uma autoridade que não é material, é uma autoridade imaterial, ou seja, ela tem uma autoridade sobrenatural sobre a humanidade, e o Estado, uma autoridade material, confundiu-se também, muito devido às ideologias, que confunde o que é uma realidade na outra, consequentemente não sabe mais quem é a autoridade vigente. E isso também acontece muito nas escolas, né? Nessa instituição da escola. Outro lugar, né? É um outro lugar, exatamente. É muito evidente isso, porque nós vemos que os professores já não têm mais a autoridade sobre os alunos. Agora, com essa crítica à educação tradicional, nós temos uma educação moderna que acaba destruindo toda a autoridade. Ela coloca que o autoritarismo não seria correto, não seria positivo para a educação, mas acaba também por extinguir toda a autoridade que seria necessária para que a educação acontecesse. Então, quando nós vemos um bando de crianças que não tem mais respeito pelos professores, é isso. O professor perdeu a sua autoridade. E ele também acaba acreditando que ter autoridade é algo ruim. Exato. Assim como também na família acontece. Isso. E aí, isso tem a ver com a democratização da vida. Tudo se tornou... Democracia. Tudo se tornou democrático. Tudo virou um processo democrático. Por quê? Qual o problema disso? Porque é o seguinte... É evidente que na natureza há um ordenamento, ou seja, existe uma hierarquia, certo? E essa hierarquia ela não é democrática. Pelo contrário, é essa hierarquia que dá ordem às coisas. Bom, se essa hierarquia dá ordem às coisas, ela não é democrática e, por consequentemente, há aqueles que estão acima e os que estão abaixo. E não necessariamente isso é algo ruim, mas é que cada um tem uma finalidade específica. Com a democracia não há finalidade para as coisas e, consequentemente, se não tem finalidade, não tem hierarquia e não tem ordenamento. Isso é um dos grandes problemas que tem, porque a democracia saiu do aspecto político e invadiu a sociedade. E esse é o problema, porque o filho se iguala ao pai, o pai se iguala ao filho, a igreja se iguala ao Estado, o Estado se iguala à igreja. Como fala Paulo Freire, né? Tanto o professor como o aluno acabam educando, eles se educam juntos. Isso. Ou seja, não tem mais autoridade. Exato, mas isso é a ideia da democracia. Tudo é debatido. Tudo. Ou seja, tudo vira burocrático. Nós vemos que esse processo democrático vira burocrático, né? Isso acontece na maior parte das instituições. Se você trabalha em uma empresa e tem lá uma reunião, isso vai acontecer provavelmente com democracia, sabe? A partir do processo democrático. As empresas até é menos. Ou seja, até tem essas reuniões, etc., que elas não geram uma crise na autoridade do dono da empresa. Pelo contrário, ela até auxilia. No entanto, nas instituições públicas, como não tem um dono, não tem quem seja autoridade sobre aquela empresa, todos são donos, ou seja, ninguém é dono.
Consequentemente, todos precisam votar e todos precisam ser escutados. Então, o processo burocrático se realimenta por causa desse excesso de democracia que invadiu as instituições públicas. Tanto que o que se ensina geralmente nas matérias, nas disciplinas de gestão, nas faculdades, é o quê? Gestão democrática. Essa é a abordagem correta, essa é a abordagem melhor, a gestão democrática, em que todos participam, embora um vá tomar a decisão, mas tem esse processo em que todos debatem, todos participam, como se, né, isso fosse benéfico. Fosse legitimar esse processo. Isso é uma horizontalização do processo. Diferente da verticalização, horizontalização, todos debatem, ou seja, não há... Pode ter uma certa hierarquia, mas ela está diluída no processo democrático. Ela está lá só como uma marionete. Diferente da verticalização, onde ela é funcional. Por quê? A autoridade não é para todos, necessariamente, sobre um determinado assunto. No entanto, se vê isso no brasileiro tipicamente. Todos sabem sobre tudo. Por quê? Porque horizontalizou todos os assuntos. Consequentemente, a mediocrização dos assuntos. Então, qualquer um debate, mas esse debate é sempre superficial e não se busca a verdade. Então, há uma crise na autoridade porque você vai saber onde é que está a verdade. A verdade não existe. Porque você valoriza todos os conhecimentos como se todos fossem verdadeiros. Então, esse é o problema. E como isso evidencia na família? Isso acontece muito, né, com o feminismo, com as mulheres feministas que querem se igualar aos homens. Elas querem subir ao patamar dos homens. Isto é, não há mais a autoridade masculina. O homem, ele precisa exercer o seu papel e ele precisa estar sobre a mulher, porque a mulher faz um papel que é o da submissão. O que é submissão? É fazer a missão inferior para que a missão em cima possa ser realizada. E a missão da mulher é muito importante, porque sem essa submissão, que é a base, o homem não pode fazer a sua missão. Exatamente, é esse termo. E isso é um grande problema nas famílias, né? Porque daí se confunde, né? Se não há autoridade dos pais, os filhos assumem a autoridade dos pais, né? Então, muitas vezes a gente vê mulheres que não querem se sujeitar aos seus maridos, mas acabam se sujeitando aos filhos. Isso. Então, é isso que gera a crise da autoridade. Ou seja, quando se quer quebrar a autoridade, não adianta, não vai dar certo, porque tem que ter essa autoridade. Então, você vai relegar esse papel a uma outra pessoa que não tem autoridade. Nesse caso da família, são os próprios filhos. Exatamente. É a frase do Peterson, né? Uhum. A mulher não quer escutar o seu marido, mas acaba sendo subordinada a um pequeno tirano, que é o seu filho. E como é que isso acontece na igreja? Na igreja, os padres que eram para ter autoridade sobre aquela paróquia, por exemplo, ou o bispo que tem uma autoridade sobre aquela diocese, certo? Para se pronunciar, para falar algo sobre um determinado acontecimento, ou para tirar um padre que está fazendo algo errado em um local, ele não assume essa autoridade com medo de desagradar, com medo de ser rechaçado, entendeu? Esse excesso de democracia invadiu a igreja, que não é democrática, e isso não é um problema, pelo contrário, certo? Pelo contrário, e faz com que o leigo se confunda com o padre e o padre com o leigo. Agora você não sabe mais quem é quem, porque tá tudo misturado, entende? E com esse sino da Amazônia a gente viu muito isso, né? Esse processo democrático dentro da própria igreja. E parece que essa crise da autoridade, que quer romper com a autoridade, dando valor a todos os conhecimentos, a todas as pessoas, isso não faz com que a autoridade seja extinguida. Ela apenas passa a autoridade para uma outra pessoa, um conjunto de pessoas, e que na maioria das vezes não tem a autoridade. Exatamente. Né? Veja bem, não tem como tu excluir a autoridade, porque é inerente. Se você vai buscar o conhecimento, você vai buscar o conhecimento com quem sabe, não com quem não sabe. Isso é inerente, certo? Então, ele está ali. Só que, veja, há um direcionamento para uma outra classe de pessoas, por exemplo. Como, por exemplo, você procura saber sobre política com quem? Quem é a autoridade que sabe sobre esse assunto? Ou sobre teologia, ou sobre filosofia, ou sobre ciências, por exemplo. Quem é que você procura? Quem é a tua autoridade, por assim dizer, que fala sobre aquilo? Entende? Esse é o problema. É que ela não é excluída. Pelo contrário, ela permanece. Só que ela permanece com uma autoridade falsa. Entende? Por exemplo, o leigo, ele não tem autoridade sobre a igreja, sobre aquela paróquia. Entende? Pelo contrário, ele está submisso. E esse fato, ele se reflete de modo perfeito, digamos assim, no comunismo. Porque os comunistas, eles
querem uma utopia, algo que não pode existir, que é uma sociedade sem classes, ou seja, sem autoridade, né? Todo mundo é igual ao outro. Mas Só que isso não existe, né? Veja que louco, ele precisa criar um partido que vai comandar toda a sociedade sem classe, transformando o partido numa mega classe. Exatamente. Então, ou seja, a autoridade ela continua presente. Por isso que o comunismo nunca deu certo e nunca vai dar certo. Só que na classe média você tem, que eles chamam de burguesia, né, na visão marxista, você tem ali algumas autoridades diluídas em no pater familias, né, na figura do pai de família. Só que ao diluir essa autoridade intermediária, você fica com uma muito mais opressora em cima. Exato. Que é o partido. O partido. Há de se perguntar, algumas pessoas, não, mas o comunismo acabou, entre aspas. E nós temos agora um processo democrático, mas a democracia, infelizmente, ela leva a um estado totalitário. O excesso de democracia, veja bem, o excesso de democracia, ela é um caminho para um estado totalitário. Há de se perguntar se nós temos mais liberdade hoje do que antes. Pelo contrário, hoje nós temos muito mais leis que regulam essa liberdade, consequentemente quebram a autoridade local e fazem que a autoridade seja redirecionada a uma autoridade centralizadora. Essa é a crise no Estado, porque o que é uma federação? É uma união de federações. Hoje não, nós temos a centralização do poder do Estado, certo? Na União, por exemplo, nos órgãos federais ali, você tem uma centralização de poder e o que nós olhamos? Nós não olhamos mais para as leis municipais, mas olhamos para as leis federais. Consequentemente, uma autoridade que está muito mais longe é superior ao município, porque o município foi diluído ali, e aí o município vira o quê? Só limpa a estrada. Para isso que funciona, porque o autoridade local não tem mais autoridade. Entende? Da mesma forma acontece isso em todos os aspectos. Todos os setores da vida humana, da sociedade. É a mediocrização de tudo. Tudo foi medíocre porque tudo foi democrático. Entendeu? Nossa, vai ser polêmico isso. Vai ser polêmico. Tô vendo aqui os comentários aqui. Essa reflexão foi algo que nós fizemos percebendo o mundo, né? Tudo, na igreja, na família, nós vemos isso presente. Isso é muito evidente, essa falta, essa crise de autoridade, e isso traz muitos problemas. E isso se torna ainda mais evidente quando a gente olha para o passado, em que nas famílias se tinha uma autoridade, o pai era o cabeça da família, tinha uma autoridade, a igreja também. Então, nós vemos os problemas que isso trazem ao longo do tempo. É o exemplo, né? A gente olha para o passado e vê o exemplo que não tem mais hoje. Eu vi esse processo muito na universidade. A universidade pública ele tem uma mediocrização. Por quê? Porque o aluno, ele, em alguns processos, né, dentro da universidade, democráticos, por assim dizer, ele tenta se igualar ao professor. Isso é um grande problema. Porque o professor também, ele não quer mais ter a autoridade, sabe? De passar o conhecimento, etc, etc. Então não tem mais isso também. É uma crise generalizada, por assim dizer. É isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você acha sobre esse tema. Provavelmente você também já percebeu isso na realidade. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like. Compartilhe, favorite, ative comente, o sininho. Exato. E até a próxima. Tchau. Salve Maria.